Eu sou Márcio Brandão, homem de Deus, imagem e semelhança do Criador, um homem de família, e quero compartilhar com você hoje uma palavra que pode alcançar o seu coração. Se permita ser abençoado por essa palavra. O texto que nós vamos meditar hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 6, e conta a história em que o rei da Síria atacava Israel. E todas as vezes que ele tentava atacar Israel, ele tinha os seus planos frustrados, porque Israel sabia antecipadamente o que ia acontecer, o que ele ia fazer, como as coisas aconteceriam. E a palavra de Deus nos diz que o homem de Deus, o profeta, ele dizia ao rei de Israel exatamente o que iria acontecer. E o rei da Síria ficou intrigado. Ele: não é possível, deve haver entre nós alguém que está nos traindo, deve haver entre nós alguém que conta ao povo de Israel antecipadamente o que está acontecendo e frustra aquilo que tínhamos projetado, e a vitória que seria nossa passa a ser deles. Então ele queria saber o que estava acontecendo, e os homens dele, aqueles que o assessoravam, disseram: rei, não existe um traidor entre nós. Sabe o que acontece? Em Israel existe um profeta. Em Israel existe um homem de Deus, e o nome dele é Eliseu. Eliseu sabe tudo o que nós vamos fazer, porque o Deus deles conta até os seus pensamentos, até aquilo que o Senhor fala no seu quarto, na sua intimidade. Quem está passando essas informações é ele. E quando o rei da Síria soube que Eliseu estava fazendo isso, o rei da Síria intentou destruir a vida de Eliseu. Disse: não, já que é ele, já que o nosso problema não é Israel, já que o nosso problema é um homem de Deus em Israel, pronto, nós vamos dar um jeito. Vamos mandar um exército lá e vamos resolver esse problema. E aí aquele homem disse: não se preocupe, nós vamos resolver esse problema, e esse problema será destruído, será morto. Eliseu será morto. E aquele rei mandou preparar as tropas, e as tropas foram em direção a Eliseu. Eliseu não estava só. Eliseu estava com um moço, um jovem que o ajudava, que o auxiliava, e aquele jovem ficou desesperado quando soube dessa notícia. Aquele jovem viu de longe, havia um grande exército. De manhã bem cedo, o ajudante do homem de Deus se levantou e foi para a rua. E surpreso, ele viu cavalos, ele viu carros cercando a cidade, e ele exclamou: ah, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Aquele moço ficou desesperado, aquele moço ficou atormentado, aquele moço pensou: agora é o nosso fim, seremos mortos, seremos destruídos, e agora o que nós vamos fazer? Eliseu simplesmente, com a paz que havia no seu coração, com a certeza do cuidado de Deus, da proteção de Deus, Eliseu só fez uma oração. E você sabe qual foi a oração de Eliseu? Eliseu se voltou para Deus e disse para aquele homem, não se preocupe, estamos em maior número do que eles. E Eliseu orou e disse: ó Eterno, abre os olhos dele para que veja. E os olhos daquele moço se abriram, e ele pôde ver, ele pôde perceber, ele pôde constatar, e ele ficou maravilhado, ele ficou extasiado, porque toda a encosta da montanha estava ocupada por cavalos e carros de fogo em torno da casa de Eliseu. Sabe, não adianta você se preocupar, não adianta você se afligir, você não precisa estar preocupado. Deus está com você, e maior é o que está com você do que o que está no mundo, maior é o que está com você do que os seus inimigos. Deus, o Todo-Poderoso, é Ele que te sustenta, Ele que te guarda, Ele que cuida da tua vida. Naquele momento, aqueles homens, aquele exército que estava contra Eliseu, contra aquele homem de Deus, não era qualquer homem, contra aquele homem de Deus, ele foi desembaraçado. Eles ficaram cegos, porque Eliseu pediu a Deus que eles ficassem cegos, ele ficou cego, e o homem de Deus gritou para eles: vocês vieram ao lugar errado, não é esta cidade que procuram. Venham, eu vou levá-los ao homem que eles estão procurando. E os levou a Samaria. Quando estavam na cidade, Eliseu orou: ó Eterno, abre os olhos deles para que vejam onde estão. O Eterno abriu os olhos daqueles homens do exército. Quando eles olharam, perceberam que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu ali, perguntou a Eliseu: meu pai,
devo massacrá-los? Eliseu respondeu, não. Por acaso você fere aqueles que captura? Não mesmo. Dê comida a eles, e mandou de volta para o rei deles. E naquele momento, aquele exército foi derrotado. O intento daquele exército foi frustrado. Sabe? Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei quais são os seus desafios, mas a minha oração hoje, Deus, abra os seus olhos para que você veja, para que você constate, da mesma forma que aquele moço do profeta, que aquele ajudante do profeta abriu os olhos, teve os olhos abertos e percebeu que havia uma força maior, que havia um exército celestial que lutava por eles e que eles não precisavam se preocupar, porque o inimigo não podia tocá-los, porque Deus estava com eles. Eu quero dizer para você, Deus está com você, Deus vai à sua frente, Deus está te cercando e Deus não permite que o inimigo te toque, porque você é ungido, porque você é ungida, porque você é escolhido, porque você é escolhida. Mas você precisa se alinhar seus pensamentos, alinhar seus sentimentos e alinhar as suas palavras, alinhar os seus lábios à palavra de Deus. E quando você alinha seus pensamentos, seus sentimentos e seus lábios à palavra de Deus, você pode viver essa realidade de contemplar o sobrenatural se movendo em seu favor, de contemplar um exército poderoso que luta pela sua vida. Você não está só, você não está apenas acompanhado, mas você está muito bem acompanhado. Você está acompanhado pelo Senhor dos Exércitos, que por você tudo executa. A palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se viu, com os olhos não se percebeu Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Você espera em Deus, então você pode desfrutar dessa realidade, você pode desfrutar dessa segurança, você pode desfrutar dessa paz. Aquele moço não sabia quem os protegia, aquele moço estava em aflição, porque não sabia que a força que estava com ele era maior. Mas Eliseu tinha essa certeza, porque Eliseu caminhava com Deus, porque Eliseu andava com Deus, porque Eliseu tinha experiências com Deus. E você tem caminhado com Deus, tem tido experiências com Deus, tem se alimentado da palavra de Deus, tem percebido nos textos da palavra de Deus na sua própria vida que Deus age, que Deus está agindo, que Deus não está dormindo, que Deus não descansa. Você tem se alimentado dessa verdade que em momentos difíceis te traz segurança, te traz convicção, te coloca de pé e em meio às lutas te permite caminhar de cabeça erguida, te permite caminhar em convicção, te permite caminhar a despeito das dificuldades. Nós não estamos aqui para dizer para você que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter aflição, porque não foi isso que Jesus prometeu. Mas Jesus disse para mim, disse no passado, diz isso hoje para mim e para você: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudo, eu sou contigo, eu te sustento, eu te fortaleço. Essa é a palavra de Deus, essa é a palavra profética liberada para a sua vida hoje. Você pode estar em segurança. É como o salmista Davi declarou: ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum. Eu sei, tu estás comigo. E você precisa declarar também: eu sei, Deus está comigo. Eu sei, o Senhor é a minha força. Eu sei, posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Deus está com você. Descanse nessa convicção, experimente essa convicção. Se permita hoje olhar para qual seja a montanha que você precisa transpor, olhar para essa montanha, olhar para essa dificuldade, olhar para esse desafio e declarar para ela, e declarar para ele, para a montanha ou para o desafio: Deus está comigo, eu sei em quem tenho crido, e ele se levantará com a sua bandeira, porque vindo o inimigo contra nós com uma corrente de águas, o Espírito do Senhor levanta a sua bandeira. A bandeira do Senhor fala de identidade, a palavra do Senhor fala de pertencimento, a palavra do Senhor fala que nós temos um vínculo com aquele que é todo poderoso. Então essa bandeira se levanta sobre a sua vida hoje quando você abre os seus lábios e declara. Essa convicção muda a sua história e você vence todas as guerras, e você vence todas as batalhas, e você, como fez tantos salmistas, como fez tantos homens de Deus, se alegram no Senhor, celebram o Senhor, porque o Senhor agiu e o Senhor está agindo em seu favor, e você vai poder do outro lado cantar o hino da vitória. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana cheia de Deus, que você tenha uma semana, que você tenha dias, que você tenha meses, que você tenha anos convicto de que o Senhor te acompanha e de que você pode todas as coisas porque Ele te fortalece.
você pode avançar, você pode prosperar, você está autorizado para viver uma realidade de propósito, você está autorizado para crescer, você está autorizado para influenciar, você está autorizado a governar, você está autorizado a manifestar na terra a glória de Deus. Seja rica e poderosamente abençoado pela prática dessa palavra, em nome de Jesus.